Oi meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. E se você não me conhece, meu nome é Sara e aqui no canal eu abordo vários assuntos. Entre eles, dieta cetogênica, o meu processo de emagrecimento e eu também falo sobre desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou dessas três coisinhas aí, eu te convido a se inscrever no canal se você não é inscrita, tá bom? Mas hoje eu quero falar sobre algumas coisas que eu fui aprendendo nesse início de processo de emagrecimento. E eu falo início porque falta muito ainda para eu perder, mas não é porque eu não perdi todo o peso que eu preciso que eu vou deixar de vir aqui e falar essas coisas para vocês, né? Às vezes você pode saber disso e não tá dando a devida importância, ou então você não sabe, então eu vou te informar. Ou pode acontecer também de você precisar ouvir essas coisas aqui, então vamos lá que eu vou falar para você. Uma das coisas que eu quero falar é que acontece muito com pessoas acima do peso é de se desprezarem. Eu vou falar assim. É porque hoje a sociedade ela tende a valorizar as pessoas magras, né? Então, existe várias situações pela qual eu já passei, outras pessoas já passaram, onde ficou super claro que a valorização é de pessoas magras e não gordas, né? Então, a gente vê até mesmo nas piadinhas aí, quando a gente vai assistir um vídeo, ou a gente cai numa postagem ali do Facebook e de repente vai olhar o comentário e as pessoas tá diminuindo a pessoa que tá acima do peso, né? Eu, quando eu vejo que tem esses comentários, eu já até saio, porque eu não tô afim de influenciar minha mente com isso, né? Então, acontece muito de se desprezar e eu tava me sentindo assim. Eu tava sentindo que eu mesma tava me desprezando, né? Não tava dando o devido valor. Então, eu me olhava no espelho e eu tinha uma dificuldade muito grande de entender que eu precisava passar por esse processo, que esse processo ia ser demorado. Então eu olhava e não via jeito de resolver de imediato a situação. Então eu olhava pra tudo e começava a me sentir feia, sabe? Ah, o cabelo não tá legal. Vocês já devem ter percebido, eu tenho dentes separados, mas é tão separado que tem partes que parece que nem dente eu não tenho, mas eu tenho todos os meus dentes. Então eu sentia assim, ah, eu não tô bonita. Às vezes eu me comparava com outras pessoas, às vezes eu me comparava comigo como eu era antes, sabe? E aí eu pensava, nossa, em vez de passar os anos eu melhorar, eu piorei. Mas uma das coisas que eu precisei entender é que eu preciso cuidar de mim. Sem eu na caminhada, nada acontece, né? Então, é muito importante que eu tenha um spa day para cuidar do meu rosto, para cuidar do meu cabelo, que eu invista em umas roupinhas que me deixam melhor, que me deixam assim mais apresentável, não para as pessoas sentirem que eu tô apresentável, mas para que eu mesma me sinta assim, né? Porque diversas vezes eu deixei de sair por conta de roupa, diversas vezes eu me senti mal comigo mesmo em festas que eu tava, sabe? Então eu entendi assim, ó, se eu vou interagir com outras pessoas, para que a minha mente não fique pensando que eu não tô legal, que as pessoas estão estranhando a imensidão do meu corpo, vamos dizer assim, então eu vou dar o meu melhor para me arrumar. Vou fazer uma maquiagem, vou cuidar do cabelo, vou colocar a roupa que eu mais me sinto confortável e me sinto bem, e aí sim eu vou. E isso faz parte de se valorizar. Mas também faz muito parte disso você buscar autoconhecimento, né? De você buscar aquilo que você mais gosta, buscar coisas que te fazem bem, para que a sua mente fique cada vez mais leve. E aí eu já vou entrar na segunda coisa que eu queria falar para vocês, que é de impor energia ao seu favor. Então, ao invés de você perder tempo aí olhando todas as redes sociais, você escolhe coisas e conteúdos bons para você consumir. Mas ainda assim, não passe o dia todo assistindo coisas que você considera como positivo.
Impõe a energia em cuidar de si mesma, em cuidar do seu corpo, em cuidar daquilo que de repente está te incomodando. De repente você olhou, viu que o seu rosto está meio com uns cravinhos. Impõe aí energia para você fazer uma boa limpeza facial, né? Ou então, como eu falei, o spa day, mas impõe energia por você, né? Para você, para que cada vez mais você sinta a valorização que você precisa de dentro para fora. Agora, essa é uma coisa que eu percebo que eu tive, e eu percebo também que pessoas da qual eu convivo, nos comentários que elas fazem, eu percebo que isso acontece também. Então eu vou falar uma frase muito importante aqui para você. Nem sempre estarão falando de você. Nem sempre será sobre você. A gente tem ou tinha uma mania de pensar assim, como se a gente fosse protagonista da vida da outra pessoa, como se a pessoa fosse parar todas as questões da mente dela, da vida dela, para sair falando mal da gente, do nosso corpo. É claro que existem essas pessoas que são muito desocupadas, né? Existem algumas pessoas, mas não são todas. Então você não pode ficar o tempo todo pensando que quando você vai entrar no local, que as pessoas vão olhar para você e fazer assim: nossa, olha como que ela tá, olha o corpo dela, olha o jeito dela. As pessoas não vão fazer isso porque eu vou falar uma verdade, né? Se é uma pessoa que está buscando realizar objetivos, que tem sonhos, tem planos na vida, a mente dela vai estar trabalhando com coisas para si própria e não para os outros, né? Então você precisa colocar isso na sua mente, porque isso é um tipo de crença limitante. Se você pensa que as pessoas vão estar prontas o tempo todo para te criticar, para criticar o seu corpo, automaticamente você vai começar a se sentir reclusa. Você não vai querer sair para lugar nenhum para evitar a fadiga, vamos dizer assim, evitar que isso possa acontecer, evitar que você olhe para alguém, a pessoa tá te olhando e você já começar a pensar que tá falando sobre você. Então, corta isso, minha amiga, corta, porque isso impede você de viver as coisas mais importantes da sua vida. E falando a respeito de alimentação, não corte, substitua às vezes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo bolo. É bolo simples, sabe? Aqueles caseirinhos de vovó? Ou então os recheados. Pois então, eu amo. Não desperdiço nenhum, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Eu não posso ingerir farinha de trigo o tempo todo. Carboidrato é o que vai estar atrapalhando o meu processo de emagrecimento. Então eu precisei dar uma chance para os bolinhos cetogênicos, para os bolinhos low carb, né? Que ambos são baixo carboidrato. Então, se dê a oportunidade de conhecer receitas diferentes para que durante a semana ou quando você tiver com uma vontadezinha tranquila, sabe? Aquela que bateu, você quer, mas não tá tão desesperado em você, come o bolinho de baixo carboidrato para não atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Mas como eu falei, não corte, substitua às vezes, né? Então, se permita comer de vez em quando aquele bolo que você verdadeiramente gosta, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Porque é muito importante nesse processo de emagrecimento você ter estratégias para não acabar boicotando o seu processo. Porque senão você vai fazer vários exercícios, caminhadas, vai na academia, e aí de repente você gasta todo aquele seu esforço comendo em uma única refeição coisas que vai estar atrapalhando esse processo. Deu para entender? E também existe outra coisa. Se você tem uma compulsão alimentar, tá com obesidade, busca entender de onde que vem isso, o que está acontecendo com você para você estar comendo tanto, para você ter engordado tanto. Começa a lembrar de coisas, né? Desde quando você começou a engordar. E quando você começou, aconteceu alguma coisa que foi traumático para você, que foi horrível? Então busca aí observar isso
e busca ajuda médica também. Eu venho falando nos outros vídeos aqui sobre isso, que é muito importante que você tenha 4 profissionais, vamos falar assim. A nutricionista, uma personal trainer, você precisa de uma psicóloga e precisa de um psiquiatra. Pela rede do SUS, você consegue atendimento com o nutricionista, com o psiquiatra e psicóloga. Eu sei porque eu já fui atrás, hoje eu sou assim, como é que eu vou falar? Eu sou acompanhada, né, por um psiquiatra. A minha psicóloga é particular, eu pago ela por fora, mas na rede do SUS tem também. Então é importante você buscar, não vai te custar nada, né? Então corre lá para saber certinho se você às vezes tem algum trauma que precisa ser cuidado, né? Então é isso. Busca profissional aí. Agora vamos supor, eu não tenho como pagar uma academia, não tenho como pagar um personal. Não esquenta com isso. O importante é você começar, tá? Então faz exercícios. Aqui mesmo no YouTube tem diversos canais que mostram vídeos bacanas para você se exercitar em casa. Então você só precisa começar, tá bom? Se você é uma das pessoas que tem compulsão alimentar, eu tenho diversas vezes quando a ansiedade resolve aparecer, né? Quando as crises de ansiedade resolvem aparecer, a compulsão ela vem junto agarrada. Então precisa ter estratégias para você se livrar da compulsão. Hoje em dia eu vejo que quando eu tô com compulsão, o que vai me tranquilizando de verdade é quando eu saio para caminhar. Porque aí eu saio, eu vejo pessoas na rua, eu observo o céu, os passarinhos, né? Então sempre que dá, eu saio para caminhar e passo um tempo lá fora, depois eu volto, né? É uma das estratégias. Mas existem pessoas que acabam escolhendo trabalhos manuais, por exemplo, ou ler um livro, ou então realmente sair para se exercitar no lugar de acabar comendo um monte de coisa. Então pesquisa sobre estratégias que dá certo para você. E essa daqui eu vou falar, mas tipo assim, que hipocrisia minha, né? Mas tipo assim, não saia gritando aos 4 cantos que você tá num processo de emagrecimento. E eu aqui, né, do jeito que eu tô gravando aqui para vocês, eu tô falando sobre esse processo, né, querendo ou não, né? Então, mas eu tô falando aqui no canal. Pessoas aqui da minha cidade praticamente não sabem que eu tô num processo de emagrecimento. Então, eu acho muito importante você passar por esse processo sem ficar gritando aos 4 cantos, falando para fulana, para ciclana, que você tá num processo de emagrecimento. Porque se você comer alguma coisa, por exemplo, escolhi uma refeição para comer alguma coisa diferente, e alguém vê você comendo aquilo, a pessoa já vai falar, você não tá no processo de emagrecimento? Então o que acontece? Guarda para você e emagreça em silêncio. É isso que eu queria falar para você. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Tem mais dicas sobre isso? Escreva aqui nos comentários, porque também é importante para mim nesse processo, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!